Item 1. Turno suplementado substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 554/2011. Terminativo. Altera o parágrafo 1º do artigo 306 do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, para determinar o prazo de 24 horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em flagrante. Autoria do projeto, senador Antônio Carlos Valadares. Relatoria do projeto, senador Humberto Costa. Relatório pela aprovação do substitutivo e da emenda número 2 e pela rejeição das emendas de número 1 e 3 a 7. Observações. Em 12 de agosto de 2015, foram oferecidas as emendas números 1 a 7, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Em turno suplementar, artigo 282, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal. Em 19 de 8 de 2015, a presidência concedeu vistas aos senadores Ronaldo Caiado e Gleisi Hoffmann, nos termos regimentais. Em 26 de 8 de 2015, foi apresentada a emenda número 8, de autoria do senador Antônio Anastasia, oferecida em turno suplementar, artigo 282, parágrafo 2º do Regimento Interno, dependendo de relatório. Em 1º de setembro de 2015, foram apresentadas as emendas números 9 e 10, de iniciativa da senadora Marta Suplicy, dependendo de relatório. Em 8 de 9, foram apresentadas as emendas números 11 a 13, de iniciativa do senador Ronaldo Caiado, dependendo de relatório. Em 9 de 9 de 2015, foi recebido o requerimento de destaque para votação em separado da emenda número 1, de autoria do senador José Medeiros. Consulto os senadores Ronaldo Caiado e a senadora Gleisi Hoffmann sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Está ali. Senador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência pediu vistas, Sim, senhor presidente. Foi feito o pedido de vistas e apresentamos exatamente 3 emendas ao... que no artigo 306, no parágrafo 2º, caso haja o descumprimento do prazo previsto para a apresentação do preso perante o juiz competente, por si só não enseja o relaxamento da prisão. Situação que já foi configurado principalmente no Rio de Janeiro, onde vários advogados conseguiram a liberdade do preso por não ter sido apresentado nesse prazo previsto de 24 horas. Então, é uma emenda que apresentei ao PLS. O segundo, senhor presidente, alterando o artigo 2º do substitutivo ao projeto de lei do Senado número 554, que dá a seguinte redação. O artigo 306 do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 306, parágrafo 4º. No prazo máximo de 24 horas, nos municípios que forem comarca, e 72 horas nos que não forem, contadas da lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz para ser ouvido, com vistas às medidas previstas no artigo 310, e para que se verifique se não estão sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judiciária tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar
outra emenda apresentada ao projeto desse é o artigo 5º do substitutivo ao PLS 554 de 2011, a seguinte redação. Esta lei, artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação nos municípios que forem sede de comarca e após 12 meses da data de sua publicação nos municípios que não forem sede de comarca. Então, o diferencial que faço entre aqueles casos onde nós temos ali a presença do juiz, que mesmo no caso de comarca, eles não estão ali com toda a assiduidade e frequência durante todos os dias da semana, e é muito comum a ausência no final de semana, e ao mesmo tempo solicitando aos nobres pares para que aqueles municípios onde nós não temos a comarca instalada, que nos dê o prazo aí de 12 meses, no mínimo, para que os estados possam se aparelhar melhor e, ao mesmo tempo, dar condições mínimas para que essa exigência seja cumprida. Eu faço essa ponderação, mostrando que muitas cidades do interior, não só do meu estado, mas de vários estados do país, a população ali, ela tem a guarda apenas de 2 policiais militares, com a presença de uma única viatura. Esta é todo o policiamento que tem uma cidade que normalmente não é comarca. Cidade em torno de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, essa é a rotina que existe hoje, com uma diminuição enorme, principalmente no número de policiais militares e policiais civis, para atender todos os municípios que hoje existem em todo o território nacional. Dizer que amanhã o preso ele vai ser transferido para uma comarca, vai ser levado para uma comarca onde tem a presença do juiz, isso exigirá o quê? No mínimo uma viatura especial, o cidadão terá que se deslocar algemado com a presença do motorista, a presença de mais um policial o acompanhando, o que faz com que a cidade fique sem a menor cobertura durante todo aquele período que ele vai procurar a presença de um juiz de direito para poder fazer essa audiência de custódia. Como tal, senhor presidente, a vida como ela é um pouco diferente dessa que se vive aqui na esplanada dos ministérios. E a vida como ela é exige de nós o bom senso, para que possamos, ao mesmo tempo, não dar facilidade a essa bandidagem que cada vez aumenta mais em nosso país. Hoje, o interior do Estado está sendo duramente penalizado. A criminalidade hoje ela está sendo transferida principalmente para os pequenos municípios. Hoje, o que nós vemos com maior incidência, maior intranquilidade hoje, são as cidades até 10 mil habitantes, bandidos hoje explodindo todos os caixas de banco, assaltando propriedades rurais. Neste período, então, de plantio, é impressionante o que está se assaltando em termos de máquinas agrícolas, adubos, herbicidas. É uma presença mesmo de rebanho de animais, estão sendo roubados numa incidência altíssima. Já que o policiamento é maior nas maiores cidades, esses bandidos estão se deslocando principalmente para as pequenas cidades e a população totalmente desassistida. Esse preso ali, se não tiver em 24 horas essa audiência de custódia, o seu advogado, eles já são muito bem equipados, já chegam juntos, né? Os advogados já, chamados e conhecidos como advogados de porta de cadeia, e que imediatamente já solicitam, embasado na tese do descumprimento dessa audiência. Eu não quero apenas relatar o fato do meu estado de Goiás, mas não é diferente nos outros estados. É impressionante hoje, a região aqui do entorno de Brasília, hoje, as pessoas estão deixando de plantar. As pessoas não têm mais condições de poder hoje levar uma lavoura hoje com todos os implementos necessários. Senhor governador Jader, aqui a incidência de tratoristas que são presos, amarrados em árvores e eles roubam os tratores à noite é altíssimo. É impressionante. As pessoas estão migrando para outros lugares e não conseguem mais ficar. A incidência, tá certo, não é só no entorno de Brasília, no norte do estado, é altíssimo hoje.
Roubo de gado, então, jamais tivemos precedentes como esse. Agora estão mais sofisticados. Já estão assaltando a carreta, já não é nem mais a propriedade. Já esperam fazer com que ela esteja dentro do caminhão para ser assaltada. Então, são quadrilhas altamente preparadas que invadiram o interior. Quando são presas, em 24 horas chega o advogado lá e pede a soltura do bandido. Então, eu sei que isso é fundamental que tenhamos essa audiência de custódia, mas é fundamental também que tenhamos um judiciário capaz de poder atender essas exigências que aqui são colocadas e também, ao mesmo tempo, uma segurança pública capaz de poder fazer com que haja possibilidade do deslocamento desse preso à presença do juiz, o que realmente eu posso dizer com toda tranquilidade. No meu estado de Goiás, poucas as cidades têm condições de arcar com essa exigência hoje, sem que a cidade fique sem um policiamento e sem sequer saber se terá lá uma viatura própria, talvez em alguma cidade tendo que usar até ambulância para que ele seja deslocado, deixando ali pessoas que estão com problema de saúde. Então, senhor presidente, eu peço o apoiamento dos nobres pares, principalmente nessa tese e nessa emenda que apresentei, para que essa lei ela prevaleça nos municípios que forem sede de comarca e, após 12 meses da sua publicação, nos municípios que não forem sede de comarca. Com isso, nós teríamos aqui um compromisso de podermos, ou seja, orçamentariamente, ou se não, solicitar maior apoio por parte dos governos estaduais. Até porque o senador Romero Jucá e toda a presença de todos os líderes partidários se comprometeram publicamente num grande evento que foi feito lá no Salão Negro do Congresso Nacional, que nós não iríamos aumentar aqui despesas aos municípios. Esse foi o compromisso que nós fizemos. E todos nós sabemos que toda a polícia é mantida, desde gasolina, alimentação, a residência no município, às custas da prefeitura. Então, ele terá ainda que arcar com mais essa despesa, ou seja, uma outra viatura, mais policiais que não tem. Hoje o déficit policial no meu estado é enorme, tá certo? Nós temos apenas 11 mil policiais militares para atender todo o estado de Goiás e, ao mesmo tempo, as prefeituras quebradas, sem poder arcar também com essa despesa a mais que nós estamos impondo a ele. Como tal, o pedido que faço é a inclusão e apreciação das emendas apresentadas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa para proferir relatório sobre as emendas números 8 a 13. Alô. Senhor presidente, dado o período longo que se passou entre a leitura do relatório e essa reunião de hoje, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a possibilidade de fazer a leitura novamente do relatório e darei o parecer sobre as emendas apresentadas oralmente. Ok? Bom, relatório. O projeto de lei do Senado, número 554, de 2011, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, propõe alteração no parágrafo 1º do artigo 306 do Decreto-Lei número 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, para determinar a apresentação do preso à autoridade judicial em até 24 horas depois de efetivada sua prisão em flagrante. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a quem compete a decisão terminativa sobre a matéria, aprovou o projeto na forma de um substitutivo que será agora apreciado por este colegiado em atendimento ao artigo 282, caput, do Regimento Interno do Senado Federal. O substitutivo ao PLS 554 de 2011, apresentado perante esta comissão, objetivou, após intensos e construtivos debates neste plenário, apresentar uma redação que mantivesse a ideia central da matéria, garantir a integridade da pessoa detida, mas também que oferecesse mecanismos para que as autoridades judiciárias e policiais pudessem fazer valer o que ora está sendo proposto.
No prazo regimental, foram oferecidas 7 emendas de autoria do senador Randolfo Rodrigues, as quais serão objeto de análise deste parecer. Conforme disposto no artigo 101, inciso 2, D do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer quanto ao mérito sobre as matérias de competência da União, inclusive especialmente aquelas que legislam sobre direito processual penal. Nos termos dos artigos 22, inciso 1, 8, caput e 61, caput da Constituição Federal, a matéria circunscreve-se à competência privativa da União, sendo de livre iniciativa de qualquer um dos membros do Congresso Nacional. Dessa forma, em virtude do caráter terminativo da decisão, é prerrogativa desta comissão analisar aspectos relativos à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Nesses aspectos, não se observam óbices que contraindiquem a aprovação do substitutivo ao PLS 554 de 2011. Cremos ainda que, no tocante ao mérito, o substitutivo aperfeiçoa o que fora proposto na redação original da matéria, ao tempo em que garante às autoridades judiciárias, custodiante ou ainda ao delegado de polícia, possibilidades de garantir a preservação dos direitos da pessoa presa. Há que se considerar, nesta análise, as emendas propostas pelo ilustre senador Randolfo Rodrigues, as quais foram numeradas de 1 a 7. A emenda número 1 propõe a substituição, onde houver, da expressão delegado de polícia por autoridade policial. O termo delegado de polícia atende às sistemáticas já adotadas em legislação recente. A Lei 12.683 de 2012, que trata das organizações criminosas, a Lei 12.830 de 2013, que trata da investigação a cargo do delegado de polícia, e da Lei 12.850 de 2013, que trata da lavagem de dinheiro. Por exemplo, o Parlamento, quando da discussão do projeto de reforma do Código de Processo Penal, consagrou essa nomenclatura em consonância com o que dispõe o parágrafo 1º, inciso 4º e parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, os quais tratam das competências da Polícia Judiciária. Além disso, o parágrafo único do artigo 2A da Lei nº 13.047, de 2014, prevê que os ocupantes do cargo de delegado de Polícia Federal são autoridades policiais no âmbito da Polícia Judiciária da União. Desta forma, em homenagem ao princípio da simetria e da boa técnica legislativa, rejeitamos essa emenda. A emenda número 2 prevê a modificação do parágrafo 3º do artigo 306, na forma dada pelo artigo 2º do substitutivo, para substituir a expressão de suposta violação aos direitos fundamentais por da alegação de violação aos direitos fundamentais. Em sua justificação, o autor afirma que a mera alegação já deve ser suficiente para que a autoridade custodiante, em despacho fundamentado, justifique a adoção ou não das medidas protetivas. Entendendo que o nobre colega tenha como objetivo deixar a redação neste aspecto mais clara, concreta e objetiva, somando-se ao fato de que as violações dos direitos fundamentais costumeiramente ocorrem em um ambiente sem testemunhas e com nítido abuso de autoridade, acatamos essa emenda. A emenda número 3 propõe alteração nos parágrafos 6º e 7º para prever que a oitiva será registrada em autos apartados e versará obrigatoriamente e não exclusivamente, como disposto no texto do substitutivo, sobre a legalidade e necessidade de prisão, prevenção da ocorrência de tortura ou maus tratos e sobre
e sobre os direitos assegurados ao preso e ao acusado. Entendemos a preocupação do nobre senador quando, em sua justificação, aponta que a redação proposta no substitutivo poderá limitar a atividade jurisdicional. Contudo, a emenda ora oferecida retira a certeza de que a audiência de custódia versará somente sobre a prisão efetuada e de que não serão utilizados em nenhuma hipótese os dados ali colhidos durante o processo criminal. No momento oportuno, o réu será interrogado pelo órgão jurisdicional, ocasião em que o juiz questionará sobre todos os aspectos relacionados à imputação efetuada ao investigado. Além disso, o texto deste parágrafo foi amplamente discutido e acordado com as entidades de direitos humanos e defensorias públicas. Quanto à alteração no parágrafo 7º, entendemos que o Código de Processo Penal, em seu artigo 186 e no parágrafo 4º do artigo 289-A, já traz as garantias ali propostas, não havendo, portanto, necessidade de alterar a redação do substitutivo. Por essa razão, consideramos que essa emenda não deve ser acatada. A emenda número 4 altera o parágrafo 10º do artigo 306, na forma apresentada pelo substitutivo, para substituir a expressão competência da Polícia Federal para atribuição da Polícia Federal. Em sua justificativa, o senador afirma que a Polícia Federal é dotada de atribuições e não de competências, as quais são reservadas aos órgãos do Poder Judiciário. No entanto, o arcabouço legal contemporâneo prevê que a Polícia Federal é um órgão dotado de competências e não de atribuições, conforme preceitua o nobre autor. A exemplo disso, a Lei número 13.047, de 2014, que reorganizou a carreira da categoria, dispõe em seu artigo 2º-A que a Polícia Federal é órgão competente de Estado organizado e mantido pela União para o exercício de suas competências previstas no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Ainda nesta emenda, o parlamentar propõe o acréscimo do parágrafo 11 para permitir que, nos casos previstos no parágrafo 10, a audiência poderá ser realizada mediante videoconferência. Entendemos que a possibilidade de realizar a audiência de custódia pelo sistema de videoconferência, mesmo que a presença virtual do acusado seja considerada real, não trará as garantias necessárias para a realização de um julgamento eficaz pela autoridade judiciária, além de não assegurar de forma plena a preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana, objetivo central deste projeto. Por essas razões, não acatamos esta emenda. A emenda número 5 prevê a supressão do artigo 3º, o qual permite ao delegado de polícia a possibilidade de conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena preventiva de liberdade não seja superior a 6 anos, salvo se verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva. O autor justifica afirmando que o projeto transfere nitidamente do juiz para o delegado de polícia o poder jurisdicional de fixar medidas cautelares. Um dos objetivos do PLS 554 de 2011 é o desencarceramento das pessoas que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça, contribuindo inclusive com a redução da superlotação carcerária. Com relação à medida cautelar prevista no inciso 1 do artigo 309 do Decreto-Lei 3.689, não há violação ao princípio da reserva de jurisdição, uma vez que o delegado de polícia apenas colherá o compromisso do afiançado de que este comparecerá a todos os atos do processo, medida que já está prevista no parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, o qual autoriza o delegado de polícia, quando da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, dispensar a lavratura do auto de prisão em flagrante e exigir a presença do preso aos autos do processo. Por isso,
não acatamos essa emenda. A emenda número 6 propõe a supressão do artigo 4º do substitutivo, que prevê a dispensa do valor arbitrado para a fiança pela autoridade que a arbitrar, quando observada a hipossuficiência da pessoa detida, sujeitando-a às obrigações constantes nos artigos 327 e 328, além da cautelar prevista no inciso 1 do artigo 319 do Código Penal. Na justificativa, o autor diz ser inconstitucional a redação prevista por invadir esfera de competência do juiz ao permitir que a autoridade policial conceda liberdade provisória sem fiança. A liberação do preso que comprove sua hipossuficiência é possível mediante ordem judicial com a concessão da liberdade provisória. No entanto, mesmo sob tal ordem, o preso tem de aguardar longo período até ser solto. O objetivo deste artigo é alterar exatamente a lógica atual do sistema processual penal, em que o cidadão desvalido de recursos financeiros é submetido ao constrangimento de ser levado encarcerado pelo só e simples fato de não possuir recursos financeiros para pagar a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Em relação à medida cautelar prevista no artigo 319.1, não há violação ao princípio da reserva de jurisdição pelos motivos já expostos anteriormente. Por essa razão, não acatamos essa emenda. Por fim, a emenda número 7 acrescenta o artigo 306-A para admitir acordo penal entre o Ministério Público e o investigado ou acusado nas infrações penais que se comine pena privativa de liberdade máxima de 8 anos, cumulado ou não com multa. Ocorre que esse tema é estranho ao escopo do projeto ora apresentado. Portanto, não é de boa técnica legislativa tratar de matéria adversa ao objeto central da proposição. Ademais, o presente tema não foi objeto de discussão, o que é por demais prematuro inseri-lo em projeto que se encontra em votação em turno suplementar. Por essa razão, não acatamos essa emenda. Voto pelo exposto, somos pela rejeição das emendas de número 1 e 3 a 7, CCJ, e pela aprovação do substitutivo ao projeto de lei do Senado número 554 de 2011 e da emenda número 2, CCJ. Cadê o projeto? Agora só vem aqui para as emendas apresentadas no pedido de vista. Senhor presidente, passo agora a análise oral das emendas que foram apresentadas após o pedido de vista em relação ao substitutivo. Em breve histórico, em 19 de agosto, a presidência acatou nos termos regimentais o pedido de vista da senadora Gleisi Hoffmann e do senador Ronaldo Caiado. Em 26 de agosto, foi apresentada a emenda número 8, de autoria do senador Antônio Anastasia. Em 1º de setembro, foram apresentadas as emendas números 9 e 10, de autoria da senadora Marta Suplicy. Em 8 de setembro, foram apresentadas as emendas números 11, 12 e 13, de autoria do senador Ronaldo Caiado. Das emendas, a emenda número 8, apresentada pelo senador Antônio Anastasia, propõe a inclusão dos parágrafos 11 e 12 ao artigo 306 para prever que na impossibilidade... Senhor presidente... para prever que, na impossibilidade de cumprimento do prazo de 24 horas, em razão das dificuldades relacionadas a peculiaridades locais, as razões da demora deverão ser declinadas pela autoridade policial e imediatamente encaminhadas ao juiz competente. Ora, o substitutivo que apresentamos prevê que o delegado de polícia ou autoridade custodiante deverá, na impossibilidade devidamente certificada e comprovada de apresentação do preso dentro do prazo, tomar recibo do serventuário judiciário, comunicar o fato ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Nacional de Justiça e retornar com o preso no primeiro dia útil subsequente, sob pena de responsabilidade no caso de descumprimento. Isso, inclusive,
acatei como sugestão de vários parlamentares que aqui se manifestaram sobre o projeto. Prevemos ainda que nos casos de crimes de competência da Polícia Federal, quando o município de local da lavratura do flagrante não coincidir com sede da Justiça Federal, o delegado de Polícia Federal deverá determinar a condução do preso ao juízo de direito do local para que se respeite o disposto no projeto. Entendemos, portanto, não haver razão para que tal emenda prospere, considerando que o delegado de polícia ou autoridade custodiante deverá apresentar o preso até que a audiência de custódia seja efetivamente realizada, isto é, o preso deverá ser reiteradamente apresentado. A emenda número 9, da senadora Marta Suplicy, é similar em alguns aspectos à emenda do senador Anastasia e não deverá ser acatada pelas mesmas razões. Em outro ponto, a emenda altera o prazo para a realização da audiência de custódia de 24 para 48 horas. O objetivo da proposta é atender ao que já está previsto em atos internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, principalmente no que se refere à garantia dos direitos fundamentais da pessoa presa. A senadora Marta demonstra preocupação quanto ao cumprimento do prazo, tendo em vista a situação precária da estrutura do sistema de segurança pública do país, o que justifica a apresentação da emenda. Entendemos a preocupação da nobre parlamentar, mas consideramos o prazo como o ponto principal do projeto e a alteração acaba retirando todo o cerne da discussão. Além disso, o Poder Judiciário está trabalhando para tornar viável o que estamos propondo. O Conselho Nacional de Justiça implantou a audiência de custódia em 16 estados e em outros 10 mais o Distrito Federal já estão em fase de estudo. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou, já se manifestou sobre a constitucionalidade da audiência de custódia como mecanismo jurídico válido. As emendas número 10, de autoria da senadora Marta Suplicy, e de número 11, do senador Ronaldo Caiado, prevêem que o descumprimento do prazo de 24 horas não ensejará no relaxamento da prisão. Novamente, os parágrafos 8º e 9º do substitutivo que apresentamos determina que o delegado ou autoridade custodiante, na impossibilidade devidamente registrada de apresentação do preso, deverá, depois de tomado o recibo do serventuário judiciário, retornar com a pessoa detida e apresentá-la no primeiro dia útil subsequente. Entendemos que esses parágrafos atendem ao proposto pelos nobres colegas, pois o delegado deverá tomar tal atitude até que a audiência seja efetivamente realizada. Não há, portanto, qualquer determinação aqui de relaxamento. A emenda número 12, de autoria do senador Ronaldo Caiado, altera o parágrafo 4º do artigo 306 para dispor que o preso deverá ser apresentado em até 72 horas a contar da lavratura do auto de prisão em município que não for sede de comarca. A emenda número 13, também de autoria do nobre colega, altera a cláusula de vigência para prever que a lei entrará em vigor na data de publicação para os municípios sede de comarca e após 12 meses da data de publicação para os que não forem. Apesar de válida a preocupação do parlamentar, não acataremos as emendas. Conforme expusemos, o objetivo da proposta é atender aos dispositivos internacionais que apontam ser importante a apresentação sem demora do preso para garantir que seus direitos sejam respeitados. O prazo
prazo de 24 horas foi amplamente discutido e acordado com movimentos sociais, órgãos governamentais e membros desta comissão. Outro sim, o Conselho Nacional de Justiça, como já disse, está implantando audiência de custódia no Brasil. 16 estados já implantaram e 11 estão aguardando implantação, incluindo o DF. Dessa forma, todo o país terá condição de atender ao prazo de 24 horas aqui determinado. Por essas razões, senhor presidente, não acataremos as 6 emendas apresentadas. Esse é, portanto, senhor presidente, o parecer sobre as emendas apresentadas após o pedido de vista. Presidente.